paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e hoje, pessoal, chegamos na lição de número 2 do quarto trimestre da CPAD, onde nós estamos analisando o texto, o livro de Jó, esperando que Deus em Cristo possa falar com você em nome do Senhor Jesus. E é claro, pessoal, que nesse quarto trimestre nós estamos estudando um texto maravilhoso, escrito pelo pastor José Gonçalves, e esse material é uma proposta da CPAD demonstrando exatamente um tema muito importante: a fragilidade humana e a soberania divina. Diante disso, nós vamos estar analisando o texto de Jó. E é claro, pessoal, que hoje nós chegamos na lição de número 2. E a lição de hoje vai tratar sobre um tema muito legal: quem era Jó? Nós vamos compreender a respeito do perfil desse homem de Deus, analisando texto a texto com você, compreendendo que esse homem de Deus era muito parecido conosco, uma pessoa humana que serviu a Deus pela fé. E diante disso nós vamos retirar exemplos e lições para o nosso coração. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí por favor o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, sabe? Compartilhar também a palavra de Deus, alcançar mais pessoas. E é claro, gente boa, que eu vou pedir a você, coloca aí nos teus comentários hashtag Glória a Deus e nós vamos exaltar a Jesus juntos. A nossa lição, ela tem um texto bíblico, a nossa lição tem alguns objetivos, temos alguns pontos para poder trabalhar junto com você. Lembrando a você, top das galáxias, que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Nós também estamos comentando as classes de adolescentes, pré-adolescentes também aqui da CPAD. Você acha tudo isso aqui no link na descrição desse vídeo. E é claro que o nosso objetivo é facilitar a EBD para você. Então vamos que vamos. Vamos lá, vamos comentar sobre a aula de hoje. Vamos para a aula e eu espero que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 do quarto trimestre aqui da classe dos adultos. E o tema da aula de hoje é um tema muito legal: quem era Jó? Nós vamos compreender a respeito do perfil desse homem de Deus, entendendo que ele tem lições primordiais para serem aplicadas em nossas vidas. Nós vamos analisar o texto bíblico com você hoje na Escola Bíblica Dominical. Mas antes eu quero indicar para vocês uma literatura muito legal que vai te ajudar a ter uma orientação maior sobre a pessoa de Jó para esse quarto trimestre. Esse texto é um texto do Charles Swindoll, ele é publicado pela editora Mundo Cristão e faz parte de uma coletânea conhecida como Heróis da Fé. Estou aqui com o texto em mãos e eu quero indicar para vocês sobre Jó, o homem de uma tolerância heróica. E vale a pena você ter esse material em mãos. Se você fizer a leitura, vai te ajudar muito a ter uma compreensão maior sobre essa lição que nós vamos trabalhar com vocês. É uma perspectiva diferente daquela que a gente já aborda costumeiramente a partir da visão da CPAD. E é claro, gente boa, que isso vai ajudar você. O Charles, ele coloca exatamente a pessoa de Jó como uma figura heróica, comparando ele também a um herói da fé, demonstrando que esse homem de Deus faz parte de uma galeria, demonstrando que esse servo de Deus serviu ao Senhor pela fé, antes mesmo da revelação da Escritura, antes mesmo, por exemplo, de Moisés ter registrado a lei. E a gente precisa aprender a respeito dessas lições primordiais. A nossa lição, ela tem um textual e eu gostaria de apresentar para vocês também. Jó capítulo 1, versículo 1. Vou ler só a parte A. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Vale a pena você ler esse texto áureo com os teus alunos. E a nossa verdade prática vai tratar sobre o seguinte assunto hoje na escola bíblica: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Esse é o personagem Jó, um homem zeloso pelo seu caráter. Temos também um texto bíblico que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 5, que é importante você fazer essa leitura em sala de aula antes da sua ministração.
O primeiro ponto da lição de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um homem de um caráter irrevogável. O pastor José Gonçalves, escritor dessa lição, traz essa proposta nesse primeiro ponto, que Jó era um homem de um caráter irrevogável, um homem de Deus. E é importante a gente entender, conhecendo o texto de Jó, o livro de Jó, compreender que os 42 capítulos não têm o objetivo de ser uma biografia de Jó, mas na realidade tem o objetivo de demonstrar a soberania de Deus diante dessa fragilidade humana. Daí a proposta dessa lição. Também nós precisamos compreender que o texto de Jó não tem o objetivo de ser uma biografia, mas no texto de Jó nós entendemos e encontramos o perfil desse homem de Deus. E a aula de hoje nós vamos analisar esse perfil. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no primeiro ponto da nossa lição: íntegro e sincero. Capítulo 1, versículo 1. Jó era um homem íntegro e sincero. Nós precisamos entender o que é integridade à luz da palavra de Deus. E Jó era um homem íntegro à luz da palavra de Deus. Integridade é o caráter daquilo que é inteiro. Ou seja, é aquilo que não sofreu nenhuma mudança com o passar do tempo, apesar das adversidades. E Jó, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem íntegro. À luz da palavra, nós já entendemos que ele era um homem inocente, fiel a Deus. E com o passar dos anos, continuou sendo íntegro. É importante a gente destacar outra coisa também, que Jó não era um homem sem pecado. Jó também faz parte dessa natureza caída que nós encontramos na Escritura, na Palavra de Deus. Os seus dias, como nós já estudamos, são os dias próximos a Abraão, por causa das suas riquezas, dos seus bens materiais. E esse Jó aqui das Escrituras era um homem íntegro e sincero. Pensando sobre isso, nós paramos para compreender sobre a importância de permanecermos íntegros e sinceros a Deus, ou seja, pessoas verdadeiras que levam a causa do Evangelho, que não mudam por causa das adversidades, que não se transformam por causa do poder ou do dinheiro que chega na sua mão de forma fácil. As pessoas então permanecem íntegras, porque têm um relacionamento com Deus. São pessoas reais e verdadeiras. Esse é o Jó que nós encontramos na Escritura. E a palavra traduzida do hebraico para esse termo íntegro é tam, que traz esse sentido de inocência, de pureza, de um homem que é fiel, que não há mudanças no seu caráter. Integridade é exatamente aquilo que você revela quando você está sozinho. A Bíblia faz questão de demonstrar isso para a gente. Você está sendo íntegro quando ninguém está te olhando? Você é íntegro quando você está sem ninguém à tua volta? Sendo íntegro, você precisa compreender que servir a Deus é a melhor coisa para a sua vida. E aqui a gente já compreende que Jó era um homem íntegro também, tanto com o seu relacionamento com Deus, mas também com o seu relacionamento com as pessoas à sua volta. Ele era um homem verdadeiro, e esse deve ser o papel do cristão, ser um homem verdadeiro na sua roda de convívio, no seu dia a dia. Avançando, vamos para o segundo subtópico, aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando sobre o perfil desse homem de Deus. Jó era um homem reto. Jó capítulo 1, versículo 1, a palavra hebraica para esse termo reto, retidão, é a palavra issar, que traz essa ideia desse termo de ser um homem fiel, justo, direito, honesto. Jó era um homem direito, honesto e justo aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus. Como precisamos aprender sobre esse perfil? O cristão precisa ser íntegro, como nós já estudamos, mas o cristão também precisa ser reto, justo, direito naquilo que faz, cumpre os seus deveres. Uma pessoa que tem esse perfil como Jó. Jó possui esse perfil de acordo com as Escrituras. E você, como servo de Deus, também precisa possuir esse perfil. O homem de um caráter irrevogável. E isso aqui é tão sério, porque hoje em dia nós encontramos pessoas que esqueceram o princípio da retidão, que estão desonrando o Senhor com seus negócios,
que estão desonrando o Senhor no seu dia a dia. É importante compreendermos um princípio da retidão, que é o princípio da justiça. O cristão é justo naquilo que faz. O cristão é verdadeiro e reto naquilo que ele realiza, porque o seu desejo é honrar o Senhor. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Mais uma vez, retorne para esse texto com seus alunos. A palavra hebraica que nós encontramos para esse termo aqui, que está até na sua lição, é a palavra sur-yare, que traz essa ideia de ser uma pessoa que procurava prestar reverência a Deus e, acima de tudo, desviar-se do mal. Jó possui essa característica, um homem que se desviava do mal, não um homem que se desviava da verdade, mas um homem que se desviava daquilo que desagradava a Deus. E quando você olha para o termo hebraico, também comparando com o termo grego, você vai perceber muito bem que Jó era um homem temente, em outras palavras, devotado a Deus. Alguém que adorava ao Deus vivo, alguém que adorava nesse momento aqui ao Deus El. A palavra El no hebraico traz esse sentido de altíssimo, o grande eu sou, como nós já entendemos à luz das Escrituras. Esse Deus El, no sentido hebraico, nos dias dos cananeus, era o Deus que era conhecido como o Deus da montanha. Mas nas Escrituras, na revelação que Deus faz aos homens, aos seus servos, nós já entendemos que ele é maior do que somente o Deus da montanha. Ele é o Deus todo-poderoso além da montanha. Mas vamos pegar esse termo aqui nesses dias. É interessante que Melquisedeque também era um sacerdote do Deus El, o Deus Altíssimo. E Abraão tem esse entendimento à luz das Escrituras. E o Deus El da revelação, nesses dias de Abraão, nesse período histórico, como também nos dias de Jó, é esse Deus todo-poderoso. É o Deus que se revela como Criador. Naqueles dias, tinha-se entendimento que o Deus El era o mais forte de todos. Era o Deus criador de todas as coisas. É claro que com o passar dos anos, com a revelação progressiva a partir de Abraão, isso fica mais claro. Nós estamos analisando aqui o período de Jó. E Jó já tinha esse entendimento de servir o Deus Altíssimo, a representação desse Deus El, esse Deus Todo-Poderoso ao qual nós servimos, que o próprio sacerdote Melquisedeque, rei e sacerdote da cidade de Salém, adorava ao Senhor, e Abraão conhece nesses dias. Aqui nós temos um princípio muito legal. Nós vamos entender que esse Deus da revelação, que esse Deus Todo-Poderoso se revela para Jó de alguma maneira, e nós entendemos que esse Jó já tinha esse entendimento, que ele passa a buscar esse Deus. Isso fica tão claro lá no capítulo 38 desse mesmo texto de Jó, que Jó deixa claro: antes eu conhecia-o de ouvir falar, agora eu conheço pessoalmente, por causa dessa revelação que já existia, dessa ideia que já existia naquele período. É claro que nós estamos entendendo sobre essa questão desse Jó, que é um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus. E ele é temente a esse Deus a qual nós servimos. Eu espero estar deixando isso de forma clara para você, que isso é o princípio daquele que serve a Deus no perfil de Jó. Vamos avançar para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Um homem sábio e próspero. Esse é o segundo ponto da nossa lição, onde nós vamos entender a respeito da sabedoria de Jó e também da sua prosperidade. Quando você lê a narrativa bíblica sobre o perfil de Jó, você já percebe que as suas riquezas eram dadas em gados, eram dadas em bens e frutos da terra. Isso também já traz uma ideia do perfil da data do período desse homem de Deus, que é entre os dias de Abraão. É claro que nós já deixamos claro aqui também sobre a questão do texto em si. O texto de Jó, quando esse texto é registrado, é escrito, já são em dias mais modernos, por exemplo, pós-Moisés, por causa da literatura poética, do estilo poético. Porém, a história de Jó já é uma história mais antiga, como estou dizendo para você, próximo aí aos dias de Abraão. Aqui nós já entendemos que aconteceu o seguinte:
que aconteceu exatamente foi a questão de ser passada de pai para filho, contos orais, que isso é muito comum na cultura hebraica, até chegar o dia do seu registro de forma poética, de forma sapiencial na cultura hebraica, demonstrando exatamente a riqueza de servir a Deus. Outro pequeno detalhe que você vai perceber sobre Jó é que Jó aqui não é judeu, não há nenhum registro sobre ele dizendo que ele era um judeu, mas ele era um homem temente a Deus. E o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó era um homem sábio e conselheiro. Leia o texto bíblico do capítulo 1, versículo 3. A palavra que você vai encontrar aqui é maior, maior da sua terra, maior do Oriente. A gente percebe, de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, que Jó era um homem maior. E o sentido desse termo de maior traz exatamente essa ideia, de acordo com o texto bíblico, não somente financeira, mas nessa ideia de passar a sabedoria, de ser um homem conhecido, aonde as pessoas iam para retirar as suas dúvidas. Jó era um homem conselheiro, em outras palavras. Isso fica tão claro, de acordo com o seu texto, lá no capítulo 29, versículo 21 e 22. Jó era um homem que servia a Deus, mas ao mesmo tempo que servia a Deus, tinha esse relacionamento com esse Deus que nós servimos. Esse Jó também era um homem conselheiro, as pessoas iam ao seu encontro para poder resolver as suas causas, os seus problemas. Em outras palavras, Jó atendia a sua comunidade. Nós também precisamos ter esse perfil de Jó. Esse perfil de sabedoria no aconselhamento pastoral, de ajudar a nossa comunidade, de ajudar os nossos irmãos que estão em dúvidas, que estão com problemas, estão precisando sim da nossa ajuda. Um homem próspero. Esse é o segundo subtópico do ponto de número 2, traçando aí pra gente o perfil de Jó. Vamos entender um pouco a respeito da prosperidade bíblica. Entenda. Essa questão da prosperidade bíblica, ela foi muito distorcida por conta dessa teologia da prosperidade, que é uma teologia maligna, que distorceu essa visão da verdadeira prosperidade que a Bíblia apresenta. A teologia da prosperidade, ela chega a dizer que se você não estiver bem, não estiver com saúde, isso faz parte da confissão positiva, você está com problema, está em pecado. Se você não prosperar financeiramente, é porque a bênção de Deus não está com você. E isso está errado. Na visão bíblica, a verdadeira prosperidade não está somente atrelada à riqueza. A verdadeira prosperidade no sentido bíblico, que é a prosperidade de Jó, vai além disso. Está atrelada à sua família. De acordo com a própria Bíblia, Jó possuía uma família além dos padrões desse período. Isso aqui fala de prosperidade, de gerar filhos, de ter a bênção familiar. Essa é a verdadeira prosperidade de acordo com as Escrituras. Olha só o versículo 3 do capítulo 1. Ele tinha muitas riquezas, possuía gado, tinha gente ao seu serviço e tinha uma família abençoada. Jó era um homem temente a Deus e a verdadeira prosperidade está atrelada a essa questão familiar, a se dar bem com seus empregados e ao mesmo tempo estar bem diante de Deus em seus negócios. Então nós encontramos nas Escrituras o perfil da verdadeira prosperidade. Essa prosperidade que demonstra para a gente que você pode ser abençoado mesmo sem ter dinheiro. Essa prosperidade que demonstra para a gente que você pode estar bem com Deus e com os teus amigos sem a questão financeira. Esse Deus é o Deus dessa verdadeira prosperidade bíblica, porque a verdadeira prosperidade bíblica fala de um relacionamento com Deus, com o próximo e um relacionamento familiar. Eu espero estar deixando isso claro para você. Vamos caminhar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma prosperidade baseada no ser. Vamos entender isso aqui nesse terceiro subtópico que o pastor José Gonçalves coloca para a gente. A prosperidade baseada no ser é a prosperidade bíblica, nessa ideia de serviço, de ser uma pessoa diferente.
Diferente dessa prosperidade maligna que é pregada pela teologia da prosperidade que distorce o evangelho, que é baseada no ter, onde as pessoas querem um relacionamento com Deus para ter benefícios, para ter riquezas, para ter uma casa melhor, para ter um bom emprego, para ter dinheiro. A ideia dessa prosperidade maligna está baseada no ter, nas coisas. Mas a prosperidade bíblica apresentada em Jó está baseada no ser, ou seja, ter esse relacionamento com Deus, ser uma pessoa diferente, estar agradando a Deus, ser fiel ao Senhor e ao mesmo tempo demonstrar em seu ser esse relacionamento com Deus vivo. Essa é a verdadeira prosperidade que nós encontramos aqui dentro da Bíblia. Essa do ser, ela é diferente do ter. Ela fala do seu dia a dia, fala da sua honestidade, fala da sua integridade, fala da sua retidão. Demonstra que você não está preocupado somente nos bens materiais, mas em um relacionamento com Deus vivo. Eu espero estar contribuindo com você. Se estou, coloca aí nos comentários. Vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, nessa lição de número 2. E para finalizar nossa lição, nós vamos entender que Jó era um homem de profunda piedade espiritual. Era um homem de oração e era um homem consagrado a Deus. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto aqui nesse terceiro ponto. Homem dedicado à sua família. Leia Jó, capítulo 1, versículo 4. Você percebe que os filhos de Jó se reuniam para poder festejar. Isso aqui era muito comum e também traz uma ideia, uma perspectiva da data e do período desta mensagem, desses dias aqui. Olha o que está escrito, que as filhas e os filhos de Jó se reuniam na mesma casa. Isso aqui era permitido antes da lei escrita por Moisés. Então a gente entende que Jó é antes da lei. E a gente percebe exatamente aqui que Jó era um homem piedoso e a sua família se reunia. E a piedade demonstra para a gente algo que é fantástico. Não é ser somente um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher que lê a Bíblia, um homem que lê a Bíblia, um homem que fala da religiosidade, um homem que tem a prática religiosa no seu dia a dia. A piedade de Jó demonstra o seu cuidado com a sua família, de um relacionamento familiar. Ou seja, você pode ser um cristão, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não pode abrir mão do seu relacionamento familiar. E é aqui que a gente precisa compreender. Tem muita gente que ama o chamado, que ama a pregação, mas abandona a família. Olha para Jó, ele tinha um chamado, ele exercia seu ministério, mas ele não abandonava a sua família. Ele se preocupava com seus filhos, ele estava presente, ele era um pai presente. O que adianta você sair pelo mundo ganhando vidas e vidas e se esquecendo de ganhar um relacionamento pessoal com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa em casa? Essa é a reflexão que Jó traz para a gente. Jó demonstra que o verdadeiro ministério da piedade começa no meio da família. A família não pode ser negligenciada. E Jó demonstra isso de uma forma fantástica aqui na palavra de Deus. O segundo subtópico aqui do ponto número 3 trata sobre o seguinte assunto. Jó era um homem de moral e piedade. Jó era um homem reto. E a sua moralidade, de acordo com as escrituras, é real. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 5. O próprio Deus testemunha da piedade e da moralidade de Jó. Ele não era um homem depravado, não era um homem submisso às questões dessa vida, mas era um homem que estava vivendo nesse mundo, ao mesmo tempo permanecendo fiel a Deus. Nós precisamos compreender que, neste período, era muito comum as pessoas seguirem os seus próprios pensamentos, viverem a sua vida de forma desregrada. Se é o período de Abraão, nós percebemos também que nesses dias existia Sodoma e Gomorra, uma cidade depravada, uma cidade que desonrava a Deus a tal ponto que foi destruída pela vontade de Deus. Jó está vivendo em um mundo mau, em um mundo depravado, mas não perde a sua moralidade. Ao mesmo tempo, ele não perde também a sua piedade.
Isso aqui fala de um homem de oração. Isso aqui fala de um homem íntegro. Isso fala também de um homem que está em um mundo que é sujo, em um mundo que está submisso ao pecado, mas ao mesmo tempo em um mundo que ele está vivendo de acordo com a vontade de Deus, servindo a Deus, sem abrir mão dos preceitos que Deus estabeleceu em seu coração. Essa revelação de Jó é muito rica. E para finalizar, o último subtópico da aula de hoje vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Jó era um homem de uma vida consagrada. Nós vamos analisar mais uma vez o capítulo 1, versículo 5. Sabe o que Jó está fazendo? Está orando e intercedendo pelos seus filhos. Se porventura alguns dos seus filhos estavam pecando, desonrando o Senhor. Olha o papel de um pai que se preocupa com o relacionamento entre Deus e os seus filhos. Olha o papel de Jó. É um homem que agrada a Deus, é um homem que tem um ministério, mas é um homem que está consagrando a sua família para Deus. Como nós precisamos aprender esses princípios? Jó era um homem consagrado, não só pessoalmente, não só servia a Deus de uma forma espetacular, mas também se preocupava com o seu relacionamento, com o relacionamento da sua família com Deus, se preocupava em ver os seus filhos seguindo o caminho do Senhor. Jó demonstra para a gente riquezas muito legais. E diante disso, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser, a lição de número 3, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto nesse quarto trimestre aqui de EBD. Jó e a realidade de Satanás. Vai ser muito legal te ter por aqui. Você vai compreender que o inimigo das nossas almas não é adversário de Deus, mas na realidade ele é um adversário nosso. Que o inimigo das nossas almas não pode ser comparado a Deus. Ele não tem esse poder. Ele não é nada diante do Deus vivo. Ele é o inimigo dos homens, o inimigo de Jó, um servo fiel a Deus. E nós vamos aprender isso a partir da escritura da palavra de Deus. Te aguardo por aqui, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Se ajudei você, se contribuir contigo de alguma maneira, comenta aí, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.